Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Estamos juntos. Este é o canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Céu e Inferno. Nós vamos abordar alguma coisa hoje em relação ao capítulo 3. O primeiro item, o céu. É um item bastante extenso. Nós vamos fazer uma divisão. Vamos fazer esse nosso encontro hoje não muito longo e depois nós vamos concluir no nosso próximo encontro. É muito interessante a abordagem que Kardec faz aqui, neste item O Céu. Ele começa falando a respeito da percepção que nós temos vulgarmente em relação ao céu. Ora, quando alguém fala o que é o céu, ou você conhece o céu, naturalmente nós olhamos para cima e apontamos. O céu é o que está acima da nossa cabeça. E olhamos e vemos esse ambiente azulado, aonde os pássaros voam, as nuvens atravessam. Para nós aquilo ali é o céu. É o que nós aprendemos quando jovens, quando recebemos esse conhecimento dos nossos pais. Na antiguidade, acreditava-se em alguns segmentos religiosos, algumas interpretações espiritualistas, falava-se a respeito da existência de vários céus. Consta que Paulo de Tarso subiu ou foi ao terceiro céu. O terceiro céu seria a morada do Pai, do Criador. Consta também em outros segmentos a respeito do sétimo céu e vamos entendendo o que significa tudo isso. Mas então vem a ciência e nos mostra o que existe além do céu, além do que nós enxergamos e vemos a grandeza do espaço, vemos a grandeza desses corpos celestiais, os mundos, as estrelas e aquele conceito, aquela ideia que tínhamos lá atrás, que a Terra seria o ponto central do universo, cai por terra, porque nós não somos o ponto central do universo, a Terra não é. A ciência demonstrou isso. Nós estamos gravitando enquanto planeta ao redor de uma estrela, do Sol, e alguns outros planetas estão nessa jornada conosco. Mas toda vez que nós olhamos para o céu à noite e vemos aquelas estrelas brilhando, cada estrela daquela é um Sol. Consequentemente, gravitando ao seu redor existem vários outros planetas. Então, nós imaginamos a infinidade de mundos que existem quando nós olhamos para o céu, principalmente à noite. E quando olhamos assim, nós vemos as estrelas brilhando, que são os sóis, parece que uma está pertinho da outra. Na verdade, a ciência já demonstrou que existe uma distância extraordinária que separam as estrelas, os sóis. Imagine a grandeza de tudo isso. Assim, então, nós nos divisamos com a ciência, nos mostrando então que não é a Terra o centro do universo. Aí vem o Espiritismo e nos demonstra e nos mostra em relação à nossa realidade, a nossa condição de espíritos, espíritos desencarnados e espíritos encarnados. E fica demonstrado no ensinamento do Espiritismo sobre a necessidade de encarnarmos, de passarmos pela existência material durante inúmeras oportunidades, com o objetivo de irmos sempre aprendendo, aperfeiçoando o que? A nossa inteligência e aperfeiçoando as nossas virtudes, a nossa postura moral, nosso comportamento moral. É necessário então passarmos pela existência material. Aí aprendemos a respeito da lei da reencarnação. Ora, nós não evoluímos e aprendemos somente quando estamos reencarnados, vinculados à carne. Quando nós estamos também
na erraticidade, no plano espiritual, também estamos adquirindo conhecimento, aprendendo e evoluindo. Mas a experiência material é onde nós nos confrontamos com os nossos sentimentos de maneira bem profunda, de maneira mais latente, mais forte, a nos causar mais impressões, e aí vem o grande aprendizado. Ora, interessante essa questão que o Espiritismo nos defronta. É necessário então reencarnarmos, e assim nós vamos evoluindo gradativamente e progressivamente, porque faz parte da nossa natureza esse esforço diante da nossa evolução, para que possamos lapidar aqueles sentimentos que nos fazem mal ainda, que nós chamamos de paixões. São aqueles sentimentos que no seu excesso nos prejudicam muito na nossa jornada. Então Kardec, nessa introdução que ele faz, é muito valiosa. Por isso eu convido os amigos a fazerem a leitura do capítulo 3, O Céu. Nós vamos então aprendendo ainda com essa introdução sobre a nossa natureza espiritual. Nós somos seres espirituais. E nessa condição de seres espirituais, vai chegar um período, vai chegar um tempo que nós estaremos plenos e não teremos mais a necessidade do retorno à experiência material, porque então nós viveremos somente no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Nós estamos sendo preparados para essa grandeza que o Pai destinou para a gente. Todos nós, através das nossas lapidações, dos maus sentimentos, das paixões destrutivas, do aprimoramento intelectual, do conhecimento, nós estamos sendo preparados para essa grandeza, essa plenitude que Jesus nos avisou lá atrás, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Lógico, ele nos deu ali uma demonstração, ele nos deu ali um modelo para que nós observássemos as perfeições do Criador e pudéssemos nos esforçar para seguir até ele como modelo, quando na verdade aprendemos depois que o nosso modelo é Jesus. Ele é o nosso modelo, aquele espírito que já passou por todas as vicissitudes, muitas existências, e atingiu esse grau de plenitude, de espírito perfeito, espírito puro. E para nós, ele é o nosso modelo, o nosso guia, conforme aprendemos lá no livro dos Espíritos. Então, essa destinação que estamos fadados a atingir, porque nós estamos sujeitos à lei divina chamada lei do progresso, um dia chegaremos lá. Então, conforme nós vamos nos aprimorando, evoluindo, melhorando o nosso comportamento moral, a nossa postura, nós vamos ampliando o nosso entendimento em relação a tudo o que acontece, em relação a nós, em relação ao nosso próximo, em relação aos acontecimentos da vida, em relação ao comportamento do outro, e tudo isso vai nos dando equilíbrio. Esse equilíbrio é o que nós chamamos de paz de espírito, onde lá na frente também nós atingiremos essa grande paz, esse equilíbrio, esse entendimento, e aí nós poderemos falar que nós atingimos a felicidade plena. Mas nós estamos aos poucos nessa jornada. Kardec, nessa sua introdução, nos demonstra isso, para que a gente compreenda a nossa natureza espiritual, uma vez que assimilarmos plenamente, com convicção, que nós somos espíritos, a nossa perspectiva dos acontecimentos da vida naturalmente mudam.
porque nós paramos de fazer análise, julgamento, avaliações diante do homem perecível, diante do homem limitado, limitado por essa existência material. Então nós olhamos de um plano superior, nós olhamos mais de cima para baixo, na condição de espíritos que somos. E assim nós compreendemos que muitos comportamentos mesquinhos que tivemos, pequenos, desavenças, confusões, conflitos que nós fomos os causadores por bobagens, por coisas tão pequenas que se a gente tivesse um pouquinho mais de compaixão ou de compreensão, empatia pelo outro, nós não agiríamos daquela maneira. Então nós somos assim forçados até a compreender como nós erramos, como somos limitados, porque olhamos da perspectiva espiritual. E isso muda tudo em nossa vida. Muda tudo diante dos medos que a gente acalenta. Ai, a respeito da morte, do final da minha existência. Agora, eu sei que eu continuo vivo. Eu vou continuar vivo, a minha jornada vai continuar. Ah, mas eu vou me separar daqueles que eu amo. Nós não vamos ficar separados. Nós estaremos num plano diferente, mas com total acesso. Mas tudo depende da minha evolução, do meu desprendimento, porque se eu continuar acalentando após o meu retorno à vida espiritual, sentimento de revolta, de mágoa, de ódio, de não aceitação, de intriga, de conflito, de vingança, se eu continuar com esses sentimentos, é lógico que eu vou permanecer em sofrimento e eu não vou ter acesso àqueles que eu amo. E eu não vou dar permissão para ser socorrido se eu me mantiver com esse tipo de sentimento. Então, naturalmente, compreendendo a minha condição de espírito, eu vou trabalhando todos esses sentimentos em mim, me preparando para uma vida mais feliz, mais equilibrada, seja a partir de amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, 20 anos, ou seja, retornando ao plano espiritual, para que aí eu dê possibilidade de ser socorrido, amparado, auxiliado, de equilibrar os meus pensamentos e de estar com aqueles que eu amo que me antecederam, aguardando o retorno daqueles que eu amo e que permaneceram na carne ainda, mas que irão fazer a grande passagem, né? Nesse exemplo que eu estou dando. Então, meus amigos, só para a gente não se alongar, essa introdução é extraordinária, porque Kardec nos convida a nos enxergar como espíritos que somos. E nós vamos dar continuidade a esse esclarecimento, a essa argumentação de Kardec no nosso próximo encontro. Então, eu convido todos a estarmos juntos na próxima semana. Fiquem agora então com a paz de nosso Mestre Jesus, com as bênçãos do Criador e que tenham bastante disposição e discernimento para a semana que segue. Forte abraço, meus amigos. Tchau.